num canto perdido do sertão profundo, onde o vento arrasta mágoas antigas e as nuvens caminham devagar sobre os morros, vivia um menininho chamado Pedrinho. Ninguém o chamava assim com carinho, exceto em seus sonhos. Para seus tios, ele era simplesmente: "Ei, moleque inútil." Pedrinho vivia nos fundos de uma casa velha e empoeirada, onde as paredes eram rachadas como sua alma e o telhado chorava quando chovia. Seu espaço não era um quarto, era um canto do galinheiro onde haviam jogado uns sacos velhos e uma caixa de madeira que ele usava de cama. Ali dormia todas as noites, abraçado a uma manta vermelha remendada, a única coisa que lhe restava de sua mãe. Seus tios, seu Tiago e Dona Lourdes, o haviam recebido quando era apenas um bebê. Nunca se falava sobre por que seus pais não estavam ali. Só diziam que ele apareceu um dia como se tivesse chegado com o vento. Desde então, Pedrinho havia crescido como crescem os arbustos na caatinga entre as pedras, sem água, sem cuidado, e com o sol e o frio como únicos companheiros. A vida com eles era dura, mais dura que a terra seca do terreiro. Davam-lhe tarefas pesadas que não correspondiam a uma criança. Trazia água do riacho, recolhia o esterco dos animais, carregava lenha por horas. Sua única companhia era Ritinha, sua prima de 12 anos, que costumava olhá-lo com desprezo e zombar de seu silêncio. "Parece um frango assustado", dizia ela. "Nem fala, com certeza nem alma tem." Pedrinho não respondia, não porque não soubesse falar, mas porque as palavras tinham secado por dentro. Falar doía mais que calar. Naquela tarde, enquanto o sol se escondia atrás da serra pintando as pedras de laranja, Pedrinho terminava de carregar água em 2 baldes que mal podia levantar. Suas mãos, rachadas pelo frio e pelo trabalho, sangravam pelas alças de arame. Mesmo assim, não reclamava. Não sabia como era reclamar. Ninguém lhe havia ensinado. Quando chegou à casa, Dona Lourdes mal o olhou. "Já trouxe a água?" resmungou sem gratidão. "Vá agora para o curral que as cabras voltaram." Pedrinho obedeceu em silêncio. Caminhou pela terra seca, com a roupa molhada e os pés gelados. O céu começava a se encher de estrelas, e enquanto prendia os animais, olhou para cima buscando algo. Uma estrela cadente cruzou devagar a escuridão e ele apertou sua manta vermelha contra o peito. "Se alguém me vê aí em cima", sussurrou apenas, "não me esqueçam." Não disse para pedir ajuda. Disse como quem deixa um pensamento no ar, esperando que o vento o leve a um lugar onde o amor exista. Naquela noite, quando todos jantavam na cozinha, entre pão quente, cuscuz e conversa, ele ficou em seu canto, mastigando um pedaço de aipim frio que havia encontrado perto do fogão a lenha. Não foi convidado. Não o esperavam. Ninguém olhou para ele, e quando fechou os olhos, o vento continuava uivando lá fora. E por um momento, pareceu-lhe que esse mesmo vento acariciava seu rosto como se quisesse consolá-lo. Naquela noite, sem palavras nem abraços, Pedrinho voltou a sonhar com um lugar quente, um lugar onde seu nome soasse bonito, onde alguém o esperasse, onde existisse um coração que o sentisse seu. Lá fora, o céu continuava brilhando com indiferença, mas no peito do menino ainda ardia uma faísca que não conseguiam apagar. A madrugada no sertão não perdoa nem os homens, nem as crianças, nem sequer os que já sofrem em silêncio. Pedrinho acordou antes do galo. O céu ainda estava preto e o sereno desenhava pequenas gotas geladas nos vidros quebrados do galinheiro. Seu corpo tremia sob a manta remendada que já não abrigava, apenas abraçava com memória. O primeiro som do dia foi a batida seca da porta da cozinha, seguida pela voz rouca de seu Tiago. "Levanta, preguiçoso, o amanhecer não vai te esperar." Uma sombra cruzou a porta de madeira velha e lançou um balde de água fria sobre Pedrinho. O líquido gelado calou seus ossos. Tremendo, levantou-se devagar, sem emitir um só gemido. O costume já lhe havia endurecido a alma.
Secou o rosto com a manga de sua camisa puída e saiu para o pátio de terra batida. O céu começava a clarear. As estrelas se retiravam devagar, como se também elas quisessem fugir desse lugar tão frio. «Hoje você vai ao morro buscar lenha», ordenou Dona Lourdes, sem olhá-lo. «E que não te ocorra voltar de mãos vazias». Entregaram-lhe uma corda velha e um pano para carregar a lenha nas costas. Nem um pedaço de pão, nem um café, nem uma palavra boa. Pedrinho baixou os olhos, amarrou suas chinelas gastas com barbante e começou a caminhar pela trilha de pedras. O frio mordia seus pés, o vento soprava como um ancião triste e a terra parecia guardar silêncio por respeito a tanto abandono. O morro ficava longe, muito longe para uns pés tão pequenos. No caminho, Pedrinho recolhia gravetos, galhos caídos, pedaços de arbustos secos da caatinga. Cada pedaço ele ia amarrando com cuidado. Gostava que tudo ficasse bem feito. Embora ninguém reconhecesse, embora não recebesse nenhuma palavra, ele queria fazer as coisas com amor, porque isso era a única coisa que ainda o mantinha de pé. Fazer o bem, mesmo que ninguém visse. No meio da manhã, suas mãos já estavam cheias de cortes e a carga doía nos ombros. Sentou-se um momento à sombra de uma pedra grande e de lá olhou o povoado ao longe. Era apenas um punhado de casas velhas, rodeadas de serras e esquecimento. Suspirou fundo, fechou os olhos e então ouviu algo. Era um som suave como uma voz. Não de humano, não de animal. Era como se o vento falasse baixinho. «Pedrinho!» O menino abriu os olhos, olhou ao seu redor. Ninguém, só o vento dançando entre o mato seco. E embora ninguém estivesse ali, ele sorriu um pouquinho, como se alguém em algum lugar finalmente o tivesse chamado pelo seu nome. Depois de um tempo, pôs-se de pé e continuou juntando lenha. Perto do meio-dia, já com a carga sobre as costas, começou o regresso. Doíam-lhe os pés, as mãos sangravam um pouco, mas o mais pesado não era a lenha, era o vazio de não ter a quem contar como foi seu dia. Ao chegar em casa, seu Tiago nem olhou seu esforço, arrancou a carga com brutalidade e disse: «Vá lavar a roupa no riacho e que fique limpa, ouviu?» Pedrinho assentiu, não perguntou, não reclamou, apenas baixou a cabeça e foi. No caminho para o riacho, com a trouxa de roupa no ombro, pensou em uma pergunta que se fazia todos os dias. E se um dia eu não voltar, alguém perceberia? Mas logo, como um reflexo de fé, olhou para o céu e por dentro, muito baixinho, disse a si mesmo: «Talvez alguém esteja me procurando. Talvez». E esse talvez, tão pequeno como um suspiro, foi suficiente para que seus pés continuassem avançando pelo caminho de terra até a correnteza gelada, onde o riacho o esperava sem perguntas. A água descia fria do alto da serra. Corria cantando uma canção antiga, dessas que só os avós e as crianças tristes entendem. Pedrinho ajoelhou-se junto à correnteza, com os pés já dormentes pelo frio. Estendeu a roupa suja sobre as pedras lisas e começou a esfregar uma camisa com sabão de pedra. Seus dedos tremiam. Cada vez que metia as mãos na água, sentia como se facas de gelo mordessem sua pele, mas não reclamava, nunca o fazia. Pedrinho havia aprendido que, no seu mundo, as queixas não serviam de nada. A única coisa que servia era obedecer, fazer, resistir. De repente, um cachorro vira-lata magro se aproximou. Tinha os ossos marcados sob a pele e os olhos tristes como os dele. Pedrinho olhou para ele e o cachorro deitou-se ao seu lado buscando o calor de seu corpo. «Você também está sozinho», sussurrou acariciando a cabeça do animal com suavidade. Foi então que Pedrinho tirou do bolso um pequeno pão duro que havia guardado da tarde anterior. Tinha escondido caso sentisse fome durante a noite, mas sem pensar duas vezes, partiu-o ao meio e deu ao cachorro. «Eu aguento», disse baixinho. «Você não tem ninguém». O cachorro comeu agradecido, com o olhar brilhante, e por uns segundos, no meio do riacho gelado, a solidão de ambos tornou-se um pouquinho mais leve.
Quando voltou para casa ao anoitecer, com as mãos avermelhadas e a roupa molhada grudada ao corpo, a primeira coisa que ouviu foi o grito de Dona Lourdes. Lento, desajeitado, inútil, e olha como deixou as roupas, estão cheias de terra. Ela não esperou resposta, jogou um pano sujo no rosto dele e depois o empurrou com força. Pedrinho caiu no chão e sua manta vermelha manchou-se de barro. Ritinha, sua prima, observava da porta da cozinha. Comia um pedaço de queijo coalho fresco e tinha um sorriso debochado nos lábios. Com certeza foi dormir no riacho como um peixe bobo, disse com maldade. Pedrinho levantou-se sem dizer palavra, apertou os lábios. Seu coração batia forte, não pelo empurrão, mas por algo mais profundo, algo que doía num lugar que não se vê. Foi para seu canto, tirou a roupa molhada e se enrolou em sua manta tremendo. Lá fora, a noite já havia caído como um manto pesado. O frio entrava por todos os cantos. O telhado estalava e o vento uivava como se chorasse pelas serras. O menino fechou os olhos abraçado a si mesmo. Queria dormir, queria sonhar, mas algo dentro dele continuava desperto. Então, do mais profundo do seu peito, saiu uma oração. Era uma oração da alma, dessas que nascem quando a gente já não sabe o que fazer. Papai do céu, se o Senhor me escuta, não peço comida nem cama. Só queria saber se em algum lugar alguém está me esperando. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Não quero morrer sem saber o que é um abraço, um de verdade, desses que não doem. E naquela noite, como tantas outras, Pedrinho adormeceu com os olhos úmidos e o coração aberto. Lá fora, o cachorro que ele havia alimentado o esperava sob o beiral, como se soubesse que aquele menino que não tinha ninguém merecia companhia. E embora o mundo lhe negasse tudo, Pedrinho continuava dando a única coisa que lhe restava: sua ternura. O amanhecer trouxe consigo uma neblina espessa, dessas que parecem engolir o mundo inteiro. As montanhas mal se deixavam ver, cobertas de um manto branco que cheirava a umidade e silêncio. Pedrinho levantou-se antes da luz, colocou sua manta vermelha já endurecida pelo barro seco e saiu em silêncio, descalço, com os pés inchados e a pele rachada. Não esperava que ninguém lhe dissesse bom dia. Em sua casa, os dias não começavam com palavras, começavam com ordens. Hoje você vai à feira, disse seu Tiago. Levará estes ovos e não quero que perca nenhum. Entendido? Deu-lhe um cesto grande, quase tão largo quanto seu corpo. Dentro iam 20 ovos, os únicos que suas galinhas magras haviam posto naquela semana. Tinha que caminhar mais de 1 hora até a feira do povoado vizinho. E se quebrar um, vai se ver comigo, acrescentou Dona Lourdes, olhando-o com olhos duros. Pedrinho assentiu sem falar. O caminho era longo, cheio de pedras. Estava envolto numa bruma que parecia um sonho triste. Cada passo era um esforço, mas ele não pensava nisso. Pensava em chegar, em cumprir. Perto do meio-dia, quando a neblina começava a se levantar, chegou finalmente a feira. Era um lugar barulhento, com vendedores gritando, animais soltos e gente pechinchando preços como se discutissem sobre a própria vida. Pedrinho sentou-se numa esquina sobre um saco e colocou seu cesto à frente. Ninguém parava. Ninguém o olhava. Passaram-se 2, 3, 4 horas e só tinha vendido 3 ovos. Pedrinho começava a tremer. Não de frio, de medo, sabia o que viria se voltasse com aquele cesto quase cheio. Foi então que a viu. Uma senhorinha caminhava lentamente pela feira, arrastando uma bengala de madeira. Ia curvada, com as costas vencidas pelos anos e os olhos nublados pelo cansaço da vida. Carregava uma sacola vazia. Seu rosto, marcado por rugas profundas, tinha uma expressão que não era raiva nem tristeza. Era fome. Ela parou na frente dele e o olhou com uma mistura de ternura e vergonha. "Meu filho, quanto custa um ovo?" perguntou com voz trêmula. Pedrinho a observou em silêncio. Sentiu o peito apertar. Ela lhe lembrava algo,
ou talvez alguém. Baixou o olhar para o cesto. Depois voltou a subir direto aos olhos da senhora, e sem pensar, sem calcular, ofereceu-lhe um ovo, depois outro, depois outro. Não custa nada, vovó, disse com doçura. A senhora precisa mais do que eu. Ela o olhou surpresa. As lágrimas assomaram em seus olhos opacos. Que Deus te abençoe, meu filho, que o céu te abrace onde ninguém mais o faz. Pedrinho apenas assentiu, contendo as lágrimas. E então, como se o vento soubesse, uma brisa morna acariciou seu rosto. A senhorinha foi embora devagar. Ele ficou com o cesto meio cheio e a alma estranhamente cheia. Mas nem todos os olhos passavam direto. Do outro lado da praça, um homem de rosto amável, o padeiro da vila, tinha visto tudo. Aproximou-se em silêncio com as mãos brancas de farinha. Ei, garoto, disse ele, vi o que você fez com aquela senhora. Está com fome? Pedrinho hesitou, mas depois assentiu com um movimento quase invisível. Vem, hoje você precisa de pão mais do que ninguém. Naquela tarde, Pedrinho comeu algo que não tinha gosto de miséria. Pão recém-saído do forno, com cheiro de casa, com sabor de abraço. E o padeiro lhe deu ainda um par de moedas e um chá quente. Não é pelos ovos, é pelo teu coração, disse ele. Pedrinho sorriu por dentro, só por dentro. Porque por fora o mundo continuava igual, mas por dentro algo começava a mudar. O sol já se escondia atrás das serras quando Pedrinho voltou pelo mesmo caminho de pedras. O cesto, agora mais leve, batia em seu quadril no ritmo de seus passos cansados. No bolso tinha 2 moedas e um olhar diferente. Um olhar que, sem saber, começava a brilhar de dentro. O padeiro lhe tinha dito coisas bonitas, coisas que ninguém lhe dizia. Você tem um coração limpo, garoto, desses que Deus não esquece. E embora Pedrinho não entendesse bem como se sentia, sabia que aquele dia tinha sido diferente. Tinha feito o bem e por um instante não tinha se sentido invisível. A casa estava em silêncio quando chegou. O céu pintava-se de vermelho escuro, como se o dia morresse com dor. Empurrou a porta com suavidade. O cheiro de sopa enchia o ar. Na mesa estavam seu Tiago, Dona Lourdes e Ritinha, comendo sem pressa, sem necessidade, sem olhar para a porta. Pedrinho aproximou-se devagar, tirando as chinelas na entrada. Deixou o cesto sobre a mesa. Dentro restavam apenas 5 ovos. Onde estão os outros? Perguntou seu Tiago com a voz áspera. Pedrinho engoliu em seco, tirou as moedas do bolso, colocou-as sobre a mesa. Vendi quase todos, disse baixinho. Quase todos, repetiu o homem, alçando a voz. Uma senhora precisava comer, acrescentou o menino sem levantar a vista. Não tinha nada. O silêncio tornou-se perigoso. Dona Lourdes apertou os lábios. Ritinha olhou-o com desprezo. Ah, que generoso saiu o mendigo, zombou ela. Dá o que não é seu, como se tivesse direito. Seu Tiago levantou-se de golpe. Sua cadeira rangeu. Seus passos retumbaram no chão de terra. Pegou o cesto e atirou-o contra a parede. Os ovos restantes quebraram-se numa poça amarela. Mal agradecido, descarado, gritou. Você acha que o mundo se alimenta de boas intenções? Pedrinho deu um passo para trás. Sabia o que vinha. O ar ficou pesado. A noite entrou pelas frestas e então o golpe. Um pedaço grosso de lenha seca caiu com força sobre suas costas. Pedrinho caiu no chão. A manta vermelha ficou amassada na poeira. Não gritou, não chorou, não disse nada, apenas se arrastou para seu canto como um passarinho ferido que já não quer incomodar. O cachorro do dia anterior, aquele que havia recebido seu pão, o esperava junto à porta. Pedrinho o abraçou tremendo. Não foi ruim o que eu fiz, sussurrou no ouvido do animal. Só quis ajudar. Sua voz quebrou. É errado querer que alguém coma se eu também tenho fome? E então as lágrimas caíram silenciosas, mornas, verdadeiras. Naquela noite,
Enquanto a casa dormia e os adultos roncavam sem culpa, um menino e um cachorro se encolhiam no canto mais frio do mundo. E sem que ninguém soubesse, o céu, tão distante, guardava cada lágrima como se fossem sementes. Porque às vezes, os corações mais machucados são os que dão mais frutos quando finalmente chega a primavera. A madrugada desceu como um véu espesso sobre o sertão. O vento soprava com fúria entre as telhas, arrancando lamentos das rachaduras da terra. Era uma noite gelada, tão gelada que até as estrelas pareciam tremer. Em seu canto de sempre, sobre um saco úmido e com a manta vermelha cobrindo apenas os ombros, Pedrinho não conseguiu dormir. Ardiam-lhe as costas pelo golpe. Doíam-lhe os pés, os dedos, o peito, mas mais que tudo, doía-lhe a alma. O cachorro, seu único amigo, dormia junto a ele com o focinho apoiado em seu braço magro. Lá fora, a noite continuava girando sobre as serras, e em algum lugar do céu, Pedrinho voltou a falar com seu papai do céu. "Se amanhã eu não acordar", sussurrou, "o Senhor vai me abraçar." O amanhecer chegou sem pedir licença. Pedrinho não foi acordado aos gritos dessa vez. Não precisou. Ele já estava acordado, embora seu corpo mal respondesse. Pôs-se de pé com dificuldade. Suas pernas tremiam. Sentia um zumbido nos ouvidos. Suas mãos estavam pálidas, seus lábios ressequidos. "Hoje também tem que cumprir", disse a si mesmo como se fosse um adulto. Seu Tiago ordenou-lhe ir ao moinho do povoado vizinho comprar fubá. Eram mais de 2 horas caminhando ida e volta, com a barriga vazia, com os ossos machucados. Pedrinho não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Deram-lhe um embornal e umas moedas, nada mais. E assim, com o coração cansado e os pés descalços, empreendeu o caminho mais longo de sua vida. A trilha era a mesma de sempre, poeirenta, cheia de pedras, íngreme. Mas naquele dia pesava mais. O céu estava coberto de nuvens cinzentas, o ar cheirava a terra molhada, a frio antigo. Pedrinho avançava lento, com os olhos baixos e a alma quebrada. Num trecho do caminho, onde o mato cresce sem permissão e as pedras parecem observar em silêncio, seu corpo disse, "Basta." Uma tontura repentina o envolveu. O ar tornou-se espesso. O mundo girou. Tentou dar mais um passo, mas não conseguiu. Caiu de joelhos, depois no chão. Suas mãos ficaram estendidas sobre a poeira. O embornal rolou para o lado. A manta vermelha manchou-se de barro. Seus olhos abertos olhavam para o céu que não podia ver. "Mamãe", sussurrou pela última vez, "eu te esperei." E então tudo ficou silêncio. Passaram-se minutos, talvez horas. O vento não soube se chorar ou cantar. As pedras, testemunhas mudas, não souberam o que fazer. E justo quando o mundo parecia dá-lo por perdido, alguém apareceu. Do outro lado do caminho, uma silhueta caminhava devagar. Era uma senhora. Curvada, com uma bengala de madeira e um xale desfiado, avançava com passos curtos. Seus cabelos eram brancos como o algodão e seus olhos levavam anos procurando algo. Quando o viu, caído sobre a terra, apressou o passo como pôde. "Meu filho!" exclamou com uma voz que tremia de susto e amor ao mesmo tempo. Ajoelhou-se ao seu lado com dificuldade. Tomou-lhe o rosto entre as mãos. Estava frio, mas ainda respirava. "Calma, meu amor, você já está comigo", sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. "Você não está sozinho." Nunca mais. Envolveu-o em seu xale, ergueu-o como pôde e o levou até sua humilde casa, uma casinha de taipa junto à quebrada. Ali acendeu o fogo, deu-lhe um chá quente, limpou suas feridas, deitou-o numa caminha pequena. A tarde toda permaneceu junto a ele, sentada com suas mãos entrelaçadas. Enquanto a chuva começava a cair sobre o sertão, uma promessa antiga estava prestes a se cumprir. Pedrinho abriu os olhos lentamente. A luz era quente, suave, diferente. Já não havia frio, nem gritos, nem pedras.
Apenas uma coberta morna, um cheiro de erva cidreira e uma voz desconhecida, mas doce. Acorda, meu menino, você está salvo. Virou a cabeça com esforço e viu a senhora sentada ao seu lado. Seus olhos estavam úmidos, mas cheios de uma ternura que ele não lembrava ter visto jamais. Onde estou? Sussurrou. Em casa, meu filho, respondeu ela, acariciando-lhe a testa. Te encontrei no caminho. Quase você se foi. Pedrinho tentou se levantar, mas o corpo não respondia totalmente. A senhora o observou em silêncio mais um momento, como se tentasse descobrir algo apenas olhando para ele. Depois sorriu, apenas com nostalgia. Sabe, você tem os mesmos olhinhos da minha filha. Iguais. Ficou em silêncio. Como você se chama, meu filho? Pedrinho hesitou um segundo, como se não soubesse se tinha direito a dizer seu nome. Mas depois respondeu com voz baixinha. Me chamo Pedrinho. Pedrinho Silva Santos. A senhora ficou imóvel. Seu rosto transformou-se. A voz prendeu na garganta. Como disse, Pedrinho Silva Santos? O menino assentiu com timidez. Ela levou as mãos à boca, tremendo. Ana Santos era minha filha, disse com voz quase inaudível. E João Silva era teu pai. Você é meu neto. Deus bendito, você é meu neto. Pedrinho não soube o que dizer. Seu coração batia forte, confuso, emocionado. Minha vovó? Sim, meu filho. Tua mãe não te abandonou. Ela morreu quando você era muito pequenininho, buscando um refúgio para você. Me disseram que você também tinha morrido, mas eu nunca acreditei. Nunca deixei de te procurar. Pedrinho olhou para ela como se visse a resposta para todas as suas orações, para todos os seus silêncios. E depois, pela primeira vez em sua vida, pôs-se a chorar nos braços que não doíam. Naquela tarde já não houve castigos, nem fome, nem solidão. Apenas um menino abraçado ao peito de sua avó. Apenas duas almas quebradas que finalmente tinham se encontrado. Esta é a história de um menino que teve tudo contra si. O abandono, o frio, a indiferença, os maus tratos. E ainda assim, nunca deixou de ser bom. Pedrinho nos ensina que o coração mais ferido ainda pode amar, que a ternura sobrevive mesmo no canto mais escuro do mundo. Nos lembra que há crianças que caminham descalças não só por falta de sapatos, mas por falta de abraços. Crianças que não pedem presentes, nem luxos, nem palavras bonitas. Só um lugar onde alguém as olhe com amor e lhes diga: você tem valor, você importa. Também nos ensina que o amor verdadeiro nunca se perde, mesmo que demore a chegar. Às vezes demora anos, às vezes parece que nunca virá, mas o amor, o de verdade, sempre encontra o caminho. Porque há braços que estão guardados para você e há pessoas que, mesmo sem te conhecer, já estão te procurando com a alma. Não permita que a dor te transforme no que você não é. Não deixe que a frieza do mundo apague a luz que você carrega dentro. Como Pedrinho, continue dando amor, mesmo que não o receba ainda. Continue acreditando, continue esperando, porque no dia menos pensado, alguém abrirá uma porta e te dirá: eu estava te procurando, estava te esperando. Aqui você está salvo. Obrigado por me acompanhar nesta história tão triste, mas cheia de esperança. Se esta história tocou seu coração, convido você a deixar um comentário. Me conte, você já conheceu uma criança como o Pedrinho? Ou talvez você também tenha sentido esse vazio alguma vez? Sua história, sua reflexão, seu sentir pode ser um consolo para outro coração que hoje também está buscando um abraço. Deixe seu like se esta história te comoveu. E não esqueça de se inscrever no Mente Desperta, porque aqui contamos histórias que curam, que abraçam e que nos lembram que ainda há luz, mesmo nos dias mais escuros.